Olá, meus amigos do Três Dedos de Prosa. Faz um tempinho aí que a gente não conversa, mas agora a gente está retomando o canal já com uma programação. Nós vamos ter um Três Dedos de Prosa uma vez por mês e 2 papos de sábado por mês. E eu vou colocar também aqui algumas participações, algumas entrevistas que nós desejamos e iremos fazer com algumas pessoas aí de algumas áreas específicas, né? Hoje eu quero tratar com vocês de um assunto interessante e que tem muito a ver com a minha experiência. A minha experiência como cristão, no cristianismo, eu até tenho que ficar de olho aqui no horário, e a minha experiência no ministério, né? Ministério pastoral, ministério como aconselhador, como professor, como pastor, que entrega mensagens, que entrega estudos, uma abordagem que já faz um tempinho que eu tinha vontade de fazer com vocês e eu quero dividir. Eu vou ficar olhando aqui de vez em quando para o lado, porque eu tenho uma colinha aqui no meu computador, para não me perder e não alongar muito. Mas o Três Dedos de Prosa hoje, o tema é a igreja dormindo. O que eu quero abordar com vocês? Qual é a real importância que nós damos a algumas coisas, a alguns fatos, né? Os elementos que formam coisas que nós valorizamos demais e talvez hoje estamos pagando o preço como igreja devido a essa supervalorização de coisas que talvez não devessem ser tão valorizadas como foram. E eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos, né? Eu tenho 60 anos de idade, estou gravando esse Três Dedos de Prosa em julho de 2021. Então estou chegando aí, se Deus permitir, aos 61 anos de idade. E nesse tempo todo a gente coleciona experiências, colecionamos coisas boas e coisas ruins, né? Vantagens e fracassos, não tenha dúvida. Não tem um ser humano que colecione só vantagens e sucesso na vida. Normalmente algum fracasso, alguma situação, ela vai trazer aí uma situação difícil para você. Então eu quero abordar, primeiro dos anos 60, estou falando agora de igreja, que é o meu ambiente, desde criança, né? Nos anos 60, o movimento hippie, entre 60 e 70, ele abalou as estruturas da religião. Abalou. Principalmente esse movimento nos Estados Unidos da América. Até então, anos 60, anos 50, os Estados Unidos da América era o país considerado o maior contingente protestante do planeta. Então, você não é desse tempo, mas eu sou do tempo em que eu pegava aqueles mapas, né, desenhados, e quando você pegava lá o mapa das religiões, os Estados Unidos da América, eles eram, né, por exemplo, protestantes, tinha lá uma marquinha vermelha. Então, os Estados Unidos era totalmente vermelho, ele era o país protestante. Estados Unidos é aqueles países nórdicos, né? Então, o movimento hippie ele abalou as estruturas da igreja. E a igreja está voltada para si mesma, para dentro de si, crescimento, desenvolvimento. Os Estados Unidos, por exemplo, desde o começo do século XX, enviando missionários para boa parte dos países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Nós tivemos finalzinho do século XIX, muitos missionários que aqui aportaram, começaram trabalhos. Então, assim, preocupados com a missão, com o mundo missionário, mas se esqueceram de olhar aquilo que estava ao redor. Então esse movimento hippie, ele mexeu demais com a cabeça dos jovens na época da juventude. Então começou aquele negócio de sexo liberado, de drogas serem usadas de forma aberta, né? Então a igreja não se apercebeu que esse movimento estava crescendo. E eu lembro de um grupo de hippies que se converteu.
um grupo de hippies, ou que eram já pessoas que conheciam o Evangelho, se envolveram com esse movimento e depois lá no meio resolveram fazer uma revolução. Então eles se vestiam a caráter, tudo, as músicas eram músicas mais próximas daquilo que o movimento cantava, e isso na época foi uma aberração. A igreja, eu digo a igreja no todo, ela abominou essa situação, né? Abominou esses caras aí desse movimento, tanto é que depois nunca mais eu ouvi falar. Eu tinha até fitas de cassete deles, e desse grupo aí, depois nunca mais ouvi falar. Bom, então a igreja dormindo, um movimento acontecendo, a igreja lá dentro, tudo bem, estamos crescendo, prosperando, enriquecendo. Vieram os anos 70, e os anos 70 trouxeram para dentro das igrejas. Eu cresci numa igreja considerada histórica, fundamentalista, tradicional, batista. Então eu lembro que dentro da igreja começou a aparecer algumas coisas que não existiam. Por exemplo, instrumentos musicais, bateria, o violão elétrico, né? Que depois se tornou a guitarra. O rock era do diabo, rock é do diabo, onde já se viu. Então eu cresci ouvindo essas coisas. Onde já se viu, né? Aquelas pessoas com a mão na boca, que horror, a bateria dentro, onde já se viu uma bateria dentro da igreja. Então veja, um instrumento musical que estava acompanhando uma tendência. Então a igreja dormente, a igreja não está acompanhando aquilo que estava acontecendo ao redor dela. Então imagine o que essa igreja perdeu de jovens, de juventude, na década de 60. E chega a década de 70, então a preocupação da igreja era essa. Onde já se viu o pastor deixar a bateria dentro da igreja? Onde já se viu o pastor deixar tocar o violão? Olha aquela música lá, ela tem um ritmo meio que parece um rock. Onde já se viu? Então essa era a preocupação. Enquanto isso, agora no Brasil, estou falando, o governo militar tentava colocar ordem nas coisas, né? Que viemos de um golpe, de uma tentativa de um golpe comunista, 64, tentativa de um golpe. Pastor Ernesto Tonini criou lá o dia 15 de novembro, Dia Nacional de Jejum e Oração. Então, os militares fizeram uma boa parte, não tenha dúvida disso. Tiraram muita gente que não prestava do meio do caminho. Eu até entendo que muita gente inocente foi no pacote, né? Mas vamos dizer assim, uma limpeza foi feita, em parte. Porque dentro das universidades, das escolas, a esquerda aparelhou professores com ideologias marxistas, comunistas. Então, enquanto a gente achava, né, eu era na década de 70, eu tinha lá meus 10 anos, eu lembro, pra frente Brasil, né, pra frente, Brasil ame ou odeie, aquela questão da seleção brasileira de 70, talvez a melhor seleção que nós tivemos até hoje, mas aquele amor à seleção brasileira, aquele amor à pátria, mas nas escolas, as universidades, o governo militar deixou a desejar. Então, enquanto a gente se preocupava com bateria, com violão elétrico, esse pessoal estava fazendo a cabeça da juventude dentro das universidades, tá? Vieram os anos 80 e a igreja tocando disco ao contrário, aqueles discos antigos, aqueles bolachões. É porque tem muitos jovens que me acompanham, né? Não tem ideia do que eu estou falando. Isso aqui é disco. Isso aqui é o disco, olha. É o bolachão, o famoso bolachão, né? Então isso aqui você coloca na eletrola, lá na vitrola, no toca-discos, né? Hoje tem muito DJ que trabalha com isso aqui está voltando à moda, né? O tal do vintage. Então esse aqui era o disco. A preocupação na década de 80 era tocar esses discos ao contrário, porque tinham mensagens subliminares. O diabo, veja, isso é real. Tinha mesmo, mas a nossa preocupação, lá, a nossa entre aspas, né, era tocar esses discos ao contrário para entendermos quais eram as mensagens subliminares, o que o diabo queria fazer, sendo que algumas músicas, entre aspas, já traziam na própria letra e na própria melodia, às vezes, a mensagem que eles queriam entregar. Era clara, era evidente. Mas a igreja é preocupada em tocar o disco ao contrário para ver o que aí aquela indução, né? Você escutou lá, diabo, porque tocava o disco ao contrário. Então essa foi a preocupação. Enquanto isso, a rede podre de televisão,
a famosa Rede Globo, já inseria nas suas novelas, que aquelas irmãs gostavam tanto de assistir e gostam até hoje, os gays amiguinhos. O homossexual que era amiguinho da moça que estava sofrendo porque gostava do fulano, que gostava da ciclana, etc. Então, de forma sutil, foram colocando nas novelas, né? Foram inserindo no normal, é o normal ter esse cara lá, essa pessoa lá, e as pessoas engolindo isso, preocupadas com o disco tocado ao contrário. Então a igreja estava dormindo, a igreja dormindo, deitada eternamente em berço esplêndido, a igreja. Enquanto isso a Rede Globo ditava a moda, né? Eu lembro até que palavreados, às vezes de nós, garotos da época, eram... De onde veio esse palavreado? Vinha de programas da televisão, do Chico Anísio, do Cacete e Planeta, etc. Então, a preocupação da igreja. Eu lembro, por exemplo, que nessa década de 80 explodiu muito um trabalho da igreja, eu acho que era Liberdade que chamava a igreja, a chamada igreja do Tio Cássio. Porque ele tinha uma pregação diferente, o pessoal sentava lá no chão, né? Um grupo de jovens mais à vontade. E eu lembro das irmãs, era na década de 70 para 80, eu era garotão ainda, 15 anos e tal. E eu lembro das irmãs também, sempre com aquela mão na boca, que horror, esse homem vai acabar com esses nossos jovens. Mas na verdade, era uma tentativa de resgatar, de alcançar esses jovens. Por quê? Porque a igreja se fechou. Desde lá da década de 60, a igreja dormindo e a Rede Globo plantando essa podridão. As escolas, como eu falei antes, já estavam aparelhadas, né? De comunistas, de marxistas e etc. Então os legalistas cheios de si, onde já se viu, este Cássio tem que abominar, brigaram com os filhos, muitos se perderam, nunca mais voltaram para uma igreja evangélica. Nos anos 90 e nos anos 2000, a preocupação passou a ser piercing, tatuagem, né? Boné dentro da igreja. Essa era a preocupação. Que horror, que absurdo, onde nós iremos parar? Né? Enquanto isso, o diabo ele consolida na mente de inúmeros jovens, inclusive jovens que estavam dentro das igrejas, vai consolidando as ideias dele, as ideias de comunismo, de marxismo, de homossexualismo e por aí afora. Tá? Enquanto nós nos preocupávamos com essas banalidades, eu sei que esse grupo que me acompanha não tem gente assim extrema, né? Que vão falar, nossa, que horror, o pastor é a favor. Eu não sou a favor nem contra nada. Eu acho que essas coisas, eu nunca usei, não aconselho ninguém a usar, mas eu não mando na vida das pessoas. Tá? Mas eu digo assim, a preocupação excessiva, banalidades, enquanto o real, que tinha que preocupar a igreja, que tinha que preocupar as lideranças, não estava acontecendo. Então aquele pessoal com revista de escola bíblica amassada, lendo as lições, 500 vezes a mesma lição, enquanto o mundo avançou demais, demais. Eu sou da época que estudou eletrônica válvula, depois transistor, circuito integrado, e hoje é o multi-integrado. Né? Você tem tudo dentro de um aparelho de celular, é um computador, um aparelho de celular. Então a igreja dormindo, a igreja preocupada com o cara que entrou com boné. Olha, aqui não é lugar disso, tal, ao invés de acolher a pessoa, apontando a pessoa. Tá? Então... os jovens dentro das igrejas não tinham as respostas necessárias. Ele estudava José, a vida de José lá na classe de cordeirinhos, dos pequenininhos. Quando ele ia para adolescência, que é a classe de juniores, ele aprendia sobre José. Quando ele está nos adolescentes, sobre José, dos jovens sobre José, e a igreja não acompanhou o que estava acontecendo aí fora. Então hoje nós queremos brigar, não pode piercing, não pode isso, não pode aquilo, mas isso já foi um tempo enorme, que isso foi comendo pelas beiradas, que isso foi sendo trazido de uma forma sutil, e agora de uma hora para outra a gente quer arrancar com o jargão, é pecado, é pecado, é pecado. A juventude de hoje em dia que eu digo, de uns 20 anos para cá, ela não engole mais isso, ela quer argumentos, né? Ela quer entender o que está acontecendo no mundo. E a igreja se omitiu de buscar isso, de estudar isso, de trazer isso.
A igreja dormindo, preocupada com isso, preocupada com outras coisas, ao invés de trazer respostas para os nossos jovens, para a nossa juventude. Então, professores mal preparados, eu lembro que na Igreja Batista, quando eu cresci, os professores preparavam a escola, preparavam a lição para a escola. Então hoje você vê gente com aquela revista amassada e não lê um livro, não lê um autor, não procurou um comentário. E hoje com a internet aí, dando toda a facilidade, não digo para você pesquisar lá o que o cara falou, mas para você abrir um livro em PDF, ou seja, 1001 vantagens que você tem hoje, mas o cara preguiçoso com aquela revistinha, né, que não é o problema, não é a revistinha, o problema é que a pessoa se apegou só àquilo ali. Então aquela lição repetida, 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 e as coisas acontecendo ao nosso redor. A igreja dormindo. A investida desses movimentos todos aí, que eu digo aí de esquerda dentro das escolas, que hoje nós estamos colhendo os frutos, inclusive fomos governados aí por mais de 20, 25 anos, por pessoas que tinham pensamento de que tudo isso é normal. O homossexualismo é normal, o casamento homossexual é normal, a união, né? Casamento é homem e mulher. A união homossexual é normal. A adoção de filhos por casais homossexuais é normal. Agora vem a pedofilia é normal. Daqui a pouco o bestialismo é normal. Por quê? Porque a cabeça foi preparada enquanto a igreja estava preocupada com boné, com um cara mascando chiclete dentro da igreja, que eu acho uma coisa super deselegante, mas eu mesmo fui um cara viciado em chiclete quando eu era garotão, gosto até hoje de chicletes, né? É que os dentes de velho vai caindo tudo, então você não pode mais. Mas a nossa preocupação era essa. E os caras trabalhando, né, pelos bastidores. E hoje não é mais bastidor, hoje é declarado. Hoje a gente tem que entender que é normal crianças falando que é normal o papai e a mamãe serem dois homens. O papai e a mamãe serem duas mulheres, e vão na televisão e brigam quando alguém se levanta e fala, não, nós queremos defender a família. Então a família hoje é uma concepção toda absurda, mas não adianta a igreja gritar hoje. A igreja dormiu, e de uma hora para outra a gente quer fazer o garoto tirar o boné dentro da igreja porque é pecado. Boné dentro da igreja é pecado, não é verdade? Mas a preocupação tem que ser com outras coisas. Deixa o cara com o boné aí, ele está dentro da igreja, ele está ouvindo a palavra, mal ou bem, está entrando. Se vai entrar por uma orelha e sair por outra, aí não é problema da gente. Mas eu digo, a igreja dormindo, se consolidaram governos que foram a favor, que votaram, e a igreja dormindo, gente. A igreja é preocupada com essas coisas. As votações foram trazendo tudo isso como normal. Teve candidato a presidente que falou que tinha que legalizar drogas, parte das drogas, porque isso iria combater o narcotráfico, né? Olha que absurdo, mas esse sim é um presidente equilibrado, aquele que acabou com os aposentados, mas ele é um presidente. Então, partido da social-democracia brasileira, partido socialista, isso sim, né? E depois nós tivemos aí governo de partidos completamente de esquerda, a favor de invasão de propriedades, de destruição de propriedades, etc, 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 e com toda essa pregação alegoricamente falando que são a favor das minorias. Que nada, são a favor de nada. E a igreja nesse tempo, dormindo, preocupado se o cara tá cabeludo demais, se o cara tá mascando chiclete, tá? Então você gosta? Eu não gosto, nunca gostei disso, nunca incentivei a isso. Eu acho que mascar chiclete em qualquer ambiente que você está é super deselegante. Você está sozinho, andando, caminhando, jogando futebol, sei lá, fazendo alguma coisa, masca lá o seu chiclete, mas dentro de ambientes fechados, eu acho super deselegante. Agora isso não é pecado, gente. Pecado é isso que eu estou falando aí. Pecado é a omissão da igreja, é esse legalismo de certas pessoas que estão por aí se achando donos da palavra, que o julgamento de Deus, sabe? Você não sabe de nada, cara. Você precisa pegar a Bíblia e estudar a Bíblia, né? Ser mais um que está a favor dessa... Não, eu sou contra. Você não é contra, você não está percebendo, você está lutando do lado deles.
né? Nesse discurso seu de ignorante, você está lutando ao lado deles. Você está no meio dessa igreja que está dormindo, preocupada com essas coisas, com as coisas que estão chegando para a destruição. Eu acredito que nós estamos caminhando para um final, porque não há mais para onde as pessoas correrem, né? Os absurdos, eles estão acontecendo. Então a igreja dormiu, a mídia em geral, ela hoje tomou conta. Então você pega propagandas, você vê todas as propagandas, sempre eu sei que a propaganda, ela traz uma segunda intenção, eu sei disso. Né? Eu estudei um pouco na época chamava televisão, e eu aprendi tudo isso aí. Eu sei disso aí. Eu sei, inclusive, da mensagem subliminar, que ela é uma realidade. Mas enquanto a gente preocupava em tocar o disco, a esquerda, ela não perdeu tempo. O diabo não perdeu tempo. O inimigo não perdeu tempo. E foi fazendo a cabeça do povo. Então hoje, nós às vezes temos a família, e nós somos a favor de coisas que detonam a família. Somos a favor de governos que detonam a família. Tá? A família tradicional, eu não gosto nem dessa palavra. Família é família. É o homem, a mulher e os filhos. Ou o homem e a mulher, o homem e a esposa, se Deus não deu filhos para eles. Tudo que vem não é família. Então nós contestamos o original, nós estamos destruindo o original. Que foi o homem, o Criador, que fez isso. O que ele fez? O ser humano, ele colocou lá, ó, macho e fêmea, cresçam e se multipliquem. Isso aí é o padrão. Nós estamos mudando aquilo que ele fez lá como padrão básico, como o princípio. O básico nós estamos destruindo. Mas a nossa preocupação é o bonezinho, o chiclete, se a música está muito... é um rock, é não sei o quê. Essa é a nossa preocupação. E nossos jovens indo para o buraco, se perdendo porque não tem respostas dentro da igreja. Eles não têm resposta. Por quê? Porque as pessoas não se prepararam. Os nossos seminários estão vazios. O cara só procura seminário porque ele acha que ele tem chamado pastoral, que é uma coisa que hoje eu questiono pra caramba isso aí. Né? Eu que sou professor, fui diretor, sou vice-diretor de seminário, tudo que você pode imaginar dentro do seminário. Mas esse negócio de chamado, isso aí já era. Ó. Isso aí faz tempo. Isso aí já era, né? Negócio de ministério, meu ministério. Que seu ministério, você não tem nem compromisso com a palavra. Quem tem compromisso com a palavra está sempre estudando a palavra, está sempre vendo o que um fala ou o que o outro fala, se atualizando, não está com uma revista amassada na mão tentando passar lição de moral. Então, pessoal, esse 3 dedos de prosa é um 3 dedos de prosa que fala de religião, de igreja. Né? Eu uso muito o 3 dedos para falar da política, que é mais o espaço do 3 dedos de prosa, mas esse aí eu estou trazendo para vocês, para a gente parar e pensar um pouquinho. Até quando nós vamos dormir? Até quando a igreja vai estar preocupada com essas bobagens? Né? O cara vai pregar de camiseta, que absurdo. Eu sou dessa época. Nossa, como é que o cara veio pregar, não tem terno e gravata? Então a gente está preocupado sempre com o exterior, E a gente não está percebendo o que está acontecendo ao redor. Está querendo tocar o disco, ao contrário, para ver o que o diabo vai falar. O diabo está dominando tudo. Tomou conta. Tomou conta. A mídia, olha, eu tenho muita pena dessas crianças que estão crescendo enquanto eu falo isso. Crianças que estão aí, que vão entrar aí numa pré-adolescência, que já estão ouvindo todas essas coisas, essas barbaridades, as leis passando dentro das escolas, apoiando a ideologia de gênero, achando que isso é normal e querendo fazer a gente engolir isso aí. Não, é normal. Para quem acredita na Bíblia como escritura sagrada, escritura divinamente inspirada, nunca será normal, né? Mas é o que a gente está aprendendo. Então, pessoal, fica aí para pensarmos um pouquinho. Até quando a igreja vai dormir? Quando a igreja vai acordar? Meu abraço, até o nosso próximo 3 dedos de prosa.